Oi pessoal, na sequência das aulas sobre ação penal, vamos falar hoje dos principais aspectos da ação penal de iniciativa privada, a ação penal privada. Nós já vimos a ação penal pública e agora a ação penal de iniciativa privada, de acordo com aqueles slides, aquele roteiro que já foram, aqueles slides que já foram disponibilizados para a turma. Muito bem, a ação penal de iniciativa privada. Quem é que tem a legitimação ativa? Quem é que pode propor a ação penal privada? É a vítima, é o ofendido. E se for incapaz, é o seu representante legal. O artigo 30 do Código de Processo Penal vai nos dizer exatamente isso, que cabe ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo intentar a ação penal privada. No caso de morte do ofendido, ou então quando ele é declarado ausente por decisão judicial, aí nós temos a presença do que a doutrina chama de CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, quem é que vai propor a ação penal privada? A vítima, é a vítima do crime. Se for incapaz, o seu representante legal. Se a vítima faleceu ou ele é declarado ausente, então temos o seu cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E se for incapaz e houver conflito entre o interesse do menor, por exemplo, e o do seu representante legal, o Código de Processo Penal nos diz que o juiz deverá nomear um curador especial, de acordo com o artigo 33, e esse curador especial é quem vai decidir se vai propor a queixa ou não. Como é que eu vou saber se o crime é de ação penal privada? Eu já falei isso aqui em outro vídeo. A lei tem que dizer. O Código Penal ou a lei especial vai dizer somente se procede mediante queixa. Queixa como a petição inicial da ação penal de iniciativa privada. E essa queixa tem que ser subscrita, tem que ser formulada por advogado com poderes especiais. Na procuração, a vítima do crime confere poderes para que o advogado a represente em juízo e para propor queixa tem que constar da procuração. Propor queixa contra fulano de tal, que é o querelado, quem propõe a queixa é o querelante, e dizer qual o fato, mencionar o fato, o tipo penal que vai possibilitar a propositura daquela queixa. Nós temos isso expressamente previsto no artigo 44 do Código de Processo Penal. Depois vocês deem uma lidinha. Muito bem, a queixa, ela tem a legitimação da vítima, como nós vimos, tem que ser formulada por advogado e é propor a ação em juízo. É uma ação judicial, só que é uma ação de natureza criminal. Como se classifica a ação penal privada? Então a doutrina vai apontar ação penal privada exclusiva ou propriamente dita, é essa que nós estamos falando aqui, a ação penal nos crimes, por exemplo, contra a honra, naqueles crimes que a lei expressamente exige a propositura através de queixa. Então nós temos ação penal privada, a regra geral, ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima, que é aquela em que somente a vítima pode propor a ação penal, ou seja, não entra o CAD, que eu falei agora. Nós temos como exemplo o crime do artigo 236 do Código Penal, onde se diz ali expressamente que o cônjuge ofendido é quem poderá propor a ação, e não mais qualquer outra pessoa em seu lugar. E temos também a ação penal privada subsidiária da pública. Aí ocorre naqueles casos, e vocês dêem uma olhadinha no artigo 29 do Código de Processo Penal, naqueles casos em que a ação penal seria pública, mas o Ministério Público, por negligência, por omissão, não ingressa com a ação, e aí caberá uma ação privada subsidiária da ação penal pública. Muito bem, o fundamento jurídico da ação penal privada é aquele que nós falamos aqui, aquele mesmo que nós falamos aqui da ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, é a repercussão do processo, É a vítima que tem que decidir se ingressa com a ação penal ou não. Se aquilo vai lhe trazer um maior dissabor, se ela quer deixar para lá. Então é ela que decide, tá? Devido à repercussão do processo, a doutrina fala também
no interesse não penal da vítima, ou seja, ela ingressar com a ação para conseguir uma sentença penal condenatória e depois ajuizar uma ação cível de indenização, também é possível. Muito bem, então a ação penal privada, ela está submetida a alguns princípios, tá? E esses princípios são exatamente opostos aos princípios da ação penal pública. Então nós temos como os mais relevantes princípios da ação penal privada: oportunidade, e aí a vítima decide, através de um juízo de conveniência, se lhe é interessante ou não ingressar com a ação. Então temos a oportunidade. Segundo, nós temos a disponibilidade. A vítima, ela pode ingressar com a ação, ela pode deixar de ingressar com a ação, ela pode desistir da ação, ela pode dispor da ação penal privada. Então é algo que ela vai decidir ali através dos seus interesses, tá? E terceiro princípio, o princípio da indivisibilidade. A vítima, ela processa todos os autores do crime ou não processa nenhum. Ela não pode escolher, óbvio, desde que ela saiba que o crime foi praticado por 2, 3 pessoas. Ela vai escolher, ela não pode escolher se processa A e deixa de processar B. Ou seja, a propositura da queixa tem que incluir todos, tá? E caberá ao Ministério Público observar essa indivisibilidade. O Código de Processo Penal nos diz isso, da queixa. Uma pergunta que se faz é se o Ministério Público poderá aditar a queixa, fazer um acréscimo para incluir outros querelados. Majoritariamente entende-se que não, porque falta ao Ministério Público essa legitimidade ad causam, né, para a causa, para a ação penal, tá? Então esse é o entendimento que eu acolho também. Em caso de omissão involuntária do querelante, ou seja, ele processa A e B e deixa C de fora, mas ele não sabia que existia C, caberá provavelmente ao Ministério Público emitir um parecer solicitando a intimação do querelante para que o querelante inclua essa terceira pessoa que ficou de fora, tá? Mas não o Ministério Público incluir um terceiro. Inclusive porque a ação penal privada, ela está sujeita a alguns institutos que não estão presentes na ação penal pública, como a renúncia, o perdão, a renúncia deixar de processar, oportunidade, o perdão dar início à ação penal, mas depois perdoar, o perdão é bilateral, e a perempção, uma espécie de sanção processual pela negligência, por deixar de formular um pedido de condenação nas alegações finais. Então, tanto a renúncia, o perdão e a perempção são causas de extinção da punibilidade, assim como a decadência. Ora, para propor a ação penal privada, existe um prazo, e esse prazo é um prazo de 6 meses. Vocês olhem ali o artigo 38 do Código de Processo Penal, e nesse prazo de 6 meses deverá ser proposta a ação penal privada. 6 meses a contar do dia do fato, do crime, ou do dia em que a vítima souber quem é o autor do crime. Então, por exemplo, uma difamação numa rede social, um crime contra a honra, calúnia, injúria, enfim, mas foi feita através de um perfil falso. A vítima não sabe quem está ali difamando. Como ela vai processar alguém, né? Então, mas a partir de uma ocorrência registrada, de uma notícia-crime na delegacia, se chegou ao conhecimento. Então, a partir dali, se tem 6 meses para propor a ação penal privada. Então, a ação penal privada, ela tem como petição inicial a queixa. A queixa como uma peça que é formulada pelo advogado, né, que tem todos os requisitos que vocês olhem ali no artigo 41 do Código de Processo Penal: exposição do fato com todas as suas circunstâncias, classificação do crime, rol de testemunhas, se houver, enfim. Então é uma petição inicial, e essa petição inicial, a queixa, ela tem que acompanhar uma procuração, como eu falei, com os poderes especiais, e deve ser proposta num prazo de 6 meses. Então essas são as considerações principais, né, a respeito da ação penal privada, de iniciativa privada. Vou encaminhar para vocês também um texto complementar e depois uma outra atividade. Tá? Um abraço, espero que todo mundo esteja bem.